Lucas capítulo 2, versículo 20, diz a palavra do Senhor. E os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado, e amém. Você crê que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Assente-se no seu lugar. Deus te abençoe. O Natal é um tempo em que as pessoas estão mais dispostas, isso eu estou falando aqui no sentido geral, mais dispostas a ouvir falar de Jesus. As pessoas vão longe para celebrar o Natal juntamente com familiares e amigos. Não sei se você percebeu, a cidade está cheia. Muita gente que não está aqui todos os dias. Pode ser gente que tem parente aqui, gente que é daqui e está morando fora. As pessoas viajam, aproveitam o tempo, Natal, daqui a pouquinho Ano Novo. Muitas viagens, enfim, acontecem. Gente que geralmente não vai à igreja, isso eu estou falando de maneira em geral, gente que geralmente não vai à igreja em outros dias do ano, vão à igreja nessa época, nesse tempo de Natal. No primeiro Natal, que é o texto aqui que descreve, nós lemos apenas um versículo, mas se você ler os versículos anteriores, esse primeiro Natal foi muito especial. Teve anjos cantando, teve visita dos pastores e dos sábios vindo de longe. Esses últimos, eles não chegaram no dia, não apanharam o menino na manjedoura. Se você ler o Evangelho de Mateus, você vai ver que quando os sábios chegaram, Jesus já estava em casa. Encontraram Jesus em casa. Então essa figura do presépio, essa figura dos pastores e dos magos visitando Jesus na manjedoura, ela não é bíblica. Uma outra prova disso que eu estou dizendo, além do texto dizer claramente que os magos visitaram Jesus em casa, foi que Herodes mandou matar os meninos de até 2 anos de idade. Então Jesus ele deveria ter entre 6 meses até 2 anos de idade. Mas o que eu quero abordar aqui não é isso. O texto bíblico diz que depois que os pastores visitaram o menino, voltaram para os seus rebanhos. Os anjos silenciaram. Os magos voltaram para casa. E parece que praticamente todos esqueceram aquela noite. Tanto é que não se sabe ao certo o dia em que Cristo nasceu de fato. Todo mundo sabe que não é nessa data, historicamente falando, que Jesus nasceu realmente. Não há um registro histórico do dia certo, porque a data acabou se perdendo. José e Maria nunca retornaram do Natal. Nunca deixaram de ver Jesus. Aquela noite de Natal foi a primeira vez em que viram Jesus e era para eles apenas o começo. Alguns meses depois que Jesus nasceu, eles tiveram que se mudar de Belém para o Egito e depois para Nazaré. Contudo, jamais deixaram de levar Jesus. Houve um dia que, por descuido, irmão Oswaldo, José e Maria esqueceram Jesus, foram embora. Jesus ficou para trás e de repente eles saíram a procurar Jesus. Logo percebendo a sua falta, voltaram imediatamente e saíram à procura dele. Para José e Maria,
o Natal foi mais do que uma simples celebração de um dia. Eles nunca mais deixaram Jesus. Eles nunca mais ficaram sem Jesus. No Natal, alguns vão aos templos, se reúnem com suas famílias, celebram e até lembram de Jesus. Mas a maioria esmagadora vai simplesmente voltar para suas vidas normal, para o dia a dia, como vive nas demais épocas do ano. Apenas alguns levarão a sério as reflexões da vida pessoal, que geralmente são feitas no Natal. Olha, é provável que alguém que esteja aqui agora me ouvindo, você passou o período do Natal do ano passado fazendo algumas promessas, algumas avaliações na sua vida. E de repente, o ano passou e alguns meses depois, você esqueceu de tudo aquilo que você havia feito de promessa naquele Natal do ano passado. E aí de repente você está aqui agora, no momento do Natal de novo, com as mesmas promessas que você havia feito lá atrás. Porque o tempo vai passando e a gente acaba esquecendo de algumas coisas, vão se perdendo ao longo do processo. Alguns ignoram a Jesus na primeira chance que tem. Veja João capítulo de número 21, diz que alguns dos discípulos voltaram para a vida antiga de pescadores. Olha, eles haviam estado com Jesus durante 3 anos e meio, acompanhando Jesus, vendo Jesus operar muitos milagres, vendo Jesus fazer muita coisa. Quando Jesus morreu, eles voltaram para a rede de novo. Foi preciso Jesus ir atrás deles, sabe por quê? Porque às vezes a gente esquece muito fácil. Às vezes a gente abandona o propósito muito facilmente. De fato, não é fácil deixar tudo e seguir a Jesus. Em um primeiro momento, a impressão que temos é que quase não valeu a pena aquilo que Jesus havia feito. Só que sempre vale a pena. Tem uma coisa que Jesus sempre teve e sempre terá conosco, e ai de nós se Ele não tivesse isso, que é muita paciência. Ele vai nos dando chances de novo. Estar com Ele, meu irmão, não pode ser apenas um momento de euforia, apenas um momento de satisfação, um momento, um acaso qualquer. Nas palavras de Paulo, 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 5, que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. O que é perseverança? É continuidade, é persistência, é ser insistente, é caminhar no mesmo caminho com insistência. Você imagina se Jesus tivesse abandonado a cruz? Tem um vídeo que eu já vi esse vídeo dezenas de vezes, e vez ou outra, quando eu acho ele no meu celular, eu posto ele no meu status, porque toda vez que eu vejo ele, eu dou risada. De uma encenação da paixão de Cristo, a encenação da morte de Jesus, e um cidadão fazendo o papel de Cristo apanhou demais da conta. Aqueles que estavam fazendo o papel de soldado, mas desceu a borracha sem dó. Isso deve ser daqueles amigos que fica pegando no pé de todo mundo, né? E aí quando alguém vê uma oportunidade, desce o pau, né? E aí esse que está fazendo o papel de Jesus apela e ele começa a dar um chute, aquele negócio todo. É muito engraçado o vídeo, né? Mas se Jesus fizesse isso, irmãos, olha, as pessoas zombaram de Jesus, dizendo para ele: olha, se tu és o Cristo, desce da cruz. Os soldados fizeram isso, as pessoas cuspiram em Jesus, as pessoas blasfemaram contra Jesus. Quando Jesus já estava pregado no madeiro, um dos malfeitores que estava ao seu lado disse: olha, se tu és o Cristo de fato, desça dessa cruz, salva a ti e a nós também. Mas Jesus foi fiel até o final. Jesus foi perseverante até o final. É essa persistência aqui que Paulo estava ensinando à igreja de Corinto. Olha, que vocês tenham a perseverança de Cristo, que vocês não desanimem no momento que a situação ficar difícil,
que vocês tenham a insistência. O chamado de Jesus é para uma jornada sem retorno. Oi, o Senhor te fez uma proposta, meu irmão, sem retorno. Não tem volta, não tem jeito de retornar. É um caminho sem volta, sem olhar para trás, sem duvidar, sem cochilar. É uma caminhada animosa e perseverante na presença de Deus. É isso que o Senhor está nos chamando. Nenhuma oferta, olhe para mim, pode nos ser atrativa a ponto de nos fazer regressar. Nenhuma oferta pode ser grande para nós o suficiente de nos fazer abandonar a Jesus. José e Maria nunca mais voltaram do Natal. Eles passaram a vida toda com Jesus. O Natal para nós precisa ser isso, um tempo de decisão, para que nós não deixemos Jesus por nada. Segunda coisa aqui, José e Maria nutriram sua relação com Jesus. Criar uma criança é uma bênção, é uma experiência a cada dia, é ou não é? Ó, você pode ter uma mão cheia assim de quantidade de filhos, ou até duas, como tem alguém aí que tem, até mais do que tem gente aí que tem filho, não dá para contar nas duas mãos. Nenhum é igual, todos são diferentes. É uma experiência única, uma experiência contínua. Você cresce tanto quanto a criança. Os pais mal a conhecem no primeiro momento. É tudo diferente. É um dia de cada vez. E a verdade é, senhoras e senhores, que a gente passa a vida toda sem nos conhecer de fato como somos. Quantos casais eu já ouvi, e essas coisas se revelam muito, principalmente quando há alguma briga. Quantos casais eu já ouvi dizer: olha, eu estou com fulano de tal há tanto tempo, mas eu não conhecia. Eu não sabia quem de fato era. Se revelou agora coisas que eu não pensava. Porque a vida é assim. A gente vai passando tempo junto uns com os outros. E é uma oportunidade da gente se conhecer a cada dia. Mas vamos chegar no final da vida, inclusive com os nossos filhos, sem conhecermos de fato quem somos. Quando um bebê nasce, muitas pessoas vão visitá-lo, é ou não é? Casa com criança pequena é uma bênção. Vem gente, traz presente, pega os meninos, né? Beija para lá, beija para cá, carrega e leva e faz aquele negócio todo. No primeiro choro, toma mãe, toma pai, leva para lá. Levam flores, presentes, abraçam o bebê por 1 minuto ou 2 e depois vão embora. Todavia, os pais é quem ficam com a criança na calada da madrugada, quando precisa amamentar, quando precisa trocar. Não é ninguém que apanha o menino esporadicamente por aí para fazer uma cosquinha no menino, para rir, para beijar. Não é ninguém desses que vão estar lá para trocar o menino de madrugada. São os pais que vão estar lá nessa relação. Os pais também crescem. Você já ouviu a expressão assim: marinheiros de primeira viagem? Quer dizer, é o primeiro filho do casal, não tem experiência, não sabe cuidar, né? As coisas vão mudando. Eu lembro quando a Mical nasceu, a gente morava em Valadares. Aí chegou minha mãe para ajudar uma força lá, a Bianca. E aí, com aquele clima de Valadares, a minha mãe pega um cobertor, enrola na Mical assim, sabe? Vai cozinhar a menina, já, vai estar assado esse negócio aí, né? Sabe? Marinheiros de primeira viagem, as experiências vão surgindo na prática. Os visitantes se foram, mas José e Maria ficaram alimentando e desenvolvendo uma relação com o menino. Olha o versículo que nós lemos: os pastores voltaram, glorificando a Deus. Eles voltaram a pastorear as suas ovelhas. Os anjos se calaram. Os magos voltaram para suas atividades no Oriente, mas José e Maria continuaram alimentando e desenvolvendo uma relação com o menino Jesus. O mesmo deve acontecer conosco, com a nossa afinidade com Ele.
Nossa relação com Jesus não pode ser apenas superficial. Você que é pai e mãe que me ouve aqui, tem coisas do seu filho que quem encontra com vocês vez em quando não sabe. Tem particularidade dos seus meninos que é só você, pai e mãe, que sabe. Quem está de vez em quando, só vê lá uma vez ou outra, não sabe. José e Maria desenvolveram essa relação. Olhe para mim. Viver uma vida rasa não é o bastante. Ter informações a respeito de Jesus apenas não é o bastante. Quinta-feira eu falei aqui que o Evangelho de Jesus, ele não apenas nos instrui, não apenas gera conhecimento para nós, mas o Evangelho de Jesus nos transforma. O Evangelho de Jesus muda a nossa vida. E para que isso aconteça, irmãos, a gente precisa desenvolver uma relação profunda com Jesus. Não dá para desenvolver uma relação na superfície, uma relação rasa e querer ter uma vida transformada. Apenas uma relação profunda com Jesus é que vai impactar a nossa vida, gente. Quem aqui teve a sua vida mudada, transformada por Jesus, levante a sua mão e fale alguma coisa para Ele aí onde você está. Não há dúvidas que alguns de nós, escute aqui o que eu vou te dizer. Você já fez alguma sopa lá na sua casa? Gente que bota algumas coisas na sopa, né? Pescoço de frango, pé de galinha. Gente, não me chame para comer pé de galinha, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí, coloca essas coisas na sopa, né? Você imagina fazer uma sopa de pé de galinha? Você vai lá, extrai dele o que você conseguir, junta os ossos. Quando é no outro dia seguinte, você bota o mesmo osso de novo para fazer a sopa. Terceiro dia também do mesmo jeito. Você sabia que tem gente se alimentando espiritualmente como se fosse com uma sopa rala feita do mesmo osso todos os dias? Essa figura que eu estou falando aqui é de fato para te impactar, para mexer com você. Quando nós vivemos apenas na superfície, é isso que acontece conosco. Não temos nutrientes suficientes. A nossa vida não fortifica. A nossa vida não cresce. Uma boa parte dos cristãos praticamente não conhece a Jesus de fato. Quem é Jesus para você? Outros, depois de descobrir um pouco, já acham o bastante. É fato que uma parte dos cristãos confessos não se esforçam minimamente em conhecê-lo. Um dos maiores pecados que aqueles que dizem ser cristãos cometem é não conhecer a Jesus de fato. Quem é Jesus para você? Quando a pessoa te para na rua e pergunta quem é Jesus para você, quais são as respostas que você vai dar? O que você conhece de Jesus acerca de informações a respeito dele e de relacionamento? Nós temos aqui profissionais de diversas áreas. Você imagina ser um profissional que não conhece a sua área? Nós temos aqui na igreja profissionais da área da educação, da saúde e outras áreas, pedreiros, enfim. Você imagina, você contrataria para construir a sua casa um indivíduo que nunca colocou a mão na colher de pedreiro? Você colocaria para dirigir o carro que você vai fazer uma viagem quem não é motorista? É assim que acontece quando não nos esforçamos para fazer como José e Maria, que nutriram essa experiência, essa comunhão diariamente. Eles não passaram apenas o Natal com Jesus, mas a cada dia cresciam no relacionamento com Jesus. Nossa relação com Cristo precisa alcançar uma nova profundidade em graça, em verdade, em fervor, em intimidade, em comunhão. No dizer do apóstolo Pedro, na segunda carta, capítulo 3, versículo 18, ele disse:
cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Cresça. Cresça na graça. Domingo que vem eu vou ministrar aqui uma palavra, assim como eu fiz no ano passado. Vou fazer nesse ano de novo. A mensagem tem a ver com o tema que nós vamos trabalhar no ano seguinte. Eu vou ministrar aqui uma mensagem baseada, falando sobre a importância da gente conhecer as Escrituras. O nosso tema do ano que vem será 2024, o ano da palavra. E nós vamos ler a Bíblia, gente. Nós vamos buscar conhecimento. Nós precisamos buscar a graça de Deus e crescer em conhecimento. José e Maria, eles conheceram a Jesus. Eles caminhavam com Jesus. Eles nutriam essa experiência com Jesus. Terceiro e último tópico aqui. Maria guardava tudo em seu coração. Maria guardava tudo. Lucas 2:19. Olha o que diz o texto. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no seu coração. Versículo 51 do mesmo capítulo 2. Não compreenderam, porém, as palavras que ele disse. Versículo 51. E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele, mãe de Jesus, guardava todas estas palavras no seu coração. Ela guardava no seu coração. Ela ouvia e guardava. Em um verso diz que Maria guardava em seu coração tudo o que era dito de Jesus. No outro verso diz que ela guardava no coração tudo que Jesus dizia. Ou seja, ela guardava o que as pessoas falavam a respeito de Jesus, e ela guardava também aquilo que Jesus falava. Ela guardava tudo no seu coração. Os outros apenas visitaram o Jesus bebê, se alegraram, celebraram um tempo, voltaram para casa. José e Maria guardavam tudo o que foi dito e tudo o que foi feito sobre Jesus e por Jesus. Eles guardavam isso. O que Jesus fazia, eles meditavam e guardavam. Aquilo que as pessoas falavam a respeito dele, eles guardavam no coração. Olha que texto interessante. Depois da ressurreição, Jesus apareceu para 2 discípulos que iam no caminho de Emaús. Você vai ver isso em Lucas capítulo 24. O texto diz que de repente Jesus ingressou no caminho junto com aqueles 2 discípulos. Eles estavam falando a respeito de Jesus. Pela aparência física de Jesus, comum dos demais, eles não reconheceram que era Jesus. Olha que eles não reconheceram quem era Jesus, mas eles estavam falando dele. E ele foi caminhando com aqueles homens. E de repente, quando chegou em casa, já estava tarde. Aqueles homens disseram para aquele homem que os acompanhava na viagem: fique aqui conosco, já está tarde, fique aqui em casa. E o texto diz que eles foram comer. E de repente Jesus deu graça e partiu o pão. Quando Jesus fez isso, é que aqueles homens perceberam que era Jesus. O jeito dele orar, o jeito dele partir o pão, eles perceberam que era Jesus. Só que quando eles abriram os olhos, o mestre já tinha ido embora, porque agora o seu corpo não estava mais limitado a entrar somente quando as portas estivessem abertas. Ele não estava mais limitado a entrar quando as janelas estivessem abertas. As paredes da casa agora não o limitava mais, e ele foi embora. E aí eles chegaram à conclusão e disseram assim:
porventura o nosso coração não ardia quando Ele estava conosco, quando Ele falava conosco? Oh, irmão, que coisa fenomenal! O nosso coração precisa arder quando a gente ouve a Jesus. Ouvir a palavra de Deus não pode ser ouvir a apenas uma pessoa qualquer, não pode ser como ouvir um cidadão qualquer, um palestrante, por mais motivacional que seja a sua fala, por mais bonito que seja o seu discurso. A palavra de Jesus precisa impactar o nosso coração. A palavra de Jesus precisa fazer o nosso coração arder. A palavra de Jesus precisa tocar o nosso coração profundamente. Maria guardava tudo que ele falava, guardava tudo que era dito a respeito dele. Oh, que coisa fenomenal! Que aquilo que é dito acerca de Jesus, que aquilo que é dito dele para nós não possamos nos esquecer, possamos guardar isso, irmãos. Que o adversário, que o ladrão da palavra não roube a palavra do nosso coração, mas que essa palavra fique plantada, que essa palavra cresça. O que Jesus falou, o que Ele fez, as coisas ficam claras. A minha oração nessa noite é que a neblina seja dispersada, é que o véu se rasgue, não o véu do templo, porque esse já se rasgou, mas o véu que atrapalha às vezes a nossa visão, que as escamas dos olhos caem, que as dúvidas terminem e que o nosso coração seja incendiado pela presença de Jesus. Que o nosso coração queime na presença de Jesus, que o nosso coração arda em chamas pela presença de Jesus, que sejamos fervorosos de espírito, que tenhamos um coração quebrantado na presença dEle, que assim como Maria e os seus discípulos, conservemos em nosso coração tudo a respeito de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. É isso que vai fazer a diferença na nossa vida. Olha o que o salmista diz no Salmo 39 e o versículo 3. O meu coração ardia-me no peito. Enquanto eu meditava, o fogo aumentava. Oi, não dá para meditar na palavra de Deus e continuar com o coração frio. Se nos colocarmos a cada dia meditando na palavra de Deus, o nosso coração será incendiado pela presença dEle. O coração daquele que medita na palavra de Deus arde em chamas a cada dia. Eu quero terminar a minha fala. Você pode ficar de pé comigo, por favor? Com quem somos parecidos nessa história? Quando o clima de festa do Natal passar, nossa vida voltará à rotina de antes? Ou seremos como José e Maria, que tiveram suas vidas mudadas radicalmente? Que os decretos dele não sejam revogados na nossa vida. Vou repetir isso aqui. Que os decretos dele não sejam revogados na nossa vida. A palavra dele permaneça de pé diante de nós. Que as promessas de vida na nossa casa, que as promessas de restauração, que as promessas de salvação não sejam mudadas. Não permita que a semente plantada seja roubada pelo ladrão da palavra. Olha o que diz o texto de Hebreus capítulo 12, versículos 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês
não se cansem e nem desanimem. É provável que alguém esteja chegando aqui já no final desse ano, dizendo assim: olha, eu estou tão cansado, estou tão desanimado, estou tão aflito. Esse ano tem sido, vou falar que foi não, que ainda tem um diazinho para frente aí, mas esse ano tem sido um ano extremamente cansativo, um ano de muito trabalho. Paulo disse que o nosso trabalho não é vão no Senhor, e é por isso que não nos desanimamos. Até cansamos, é verdade. E alguns de nós podem estar chegando ao final desse ano bem cansados, porque, repito, não tem sido um ano fácil, corrido, muita coisa para fazer, gente que sofreu mudanças radicais na sua vida. Mas a palavra de Deus para nós aqui é essa: olhem para aquele que é o autor da fé. Ele suportou a oposição, ele suportou a cruz, suportou a vergonha, para que vocês não cansem e nem desanimem. Fique firme, meu filho. Fique firme na presença de Deus. Fique firme na presença de Jesus. Não recue. Termina esse ano, inicie o outro com um propósito firme na presença de Deus. Não permita ser desapercebido. Que Cristo nasça e renasça nas nossas vidas todos os dias. Que Ele faça morada na nossa casa. Que o exemplo de José e Maria seja uma verdade também na nossa vida. Põe a mão no seu coração, eu quero orar por você. Pai de amor e bondade e misericórdia, bendito seja o teu nome, que não nega o bem aos que andam retamente. As tuas misericórdias não têm fim. Digno é o Senhor, digno de honra, poder, majestade e louvores. Nos céus anjos cantam, os seres celestiais também cantam. Milhões e milhões de criaturas celebram aquele que está sentado no mais alto trono. Que a nossa boca também confesse que Jesus é o Senhor. Aqui, Senhor, está o seu povo, que não tem medo de abrir a boca e declarar que tu és o Deus soberano. Aqui está o teu povo que não tem vergonha e receio e nem dúvidas de dobrar os joelhos e declarar que tu estás assentado no trono e que tu és rei e governas sobre todas as coisas. A minha oração, Senhor, nessa noite é que o Senhor nos fortaleça de maneira poderosa. Nesse dia, Senhor, que antecede a data que nós comemoramos o Natal, nós sabemos que é uma data simbólica, mas que Cristo venha estar presente na nossa casa todos os dias. Que a nossa vida seja uma vida de reflexão, que seja uma vida de transformação, como aquelas pessoas, não só José e Maria, mas os discípulos, muitas pessoas nos dias terrenos de Jesus, milhões e milhões no decorrer dos séculos, tiveram as suas vidas transformadas de glória em glória. Que essa também seja uma realidade na nossa vida, em nome de Jesus. Que aquele que começou a obra em nós possa completar em nome de Jesus, obra de libertação, obra de edificação, obra de graça do Senhor, obra de santificação.
Cubra, Senhor, a nossa casa com tua mão poderosa. Cubra, Senhor, a nossa vida com tua mão poderosa. Nós oramos em nome de Jesus. Diz amém.